Hoje o Brasil vive o parlamentarismo branco. O Bolsonaro tem a agenda política tomada de suas mãos por um governo que ele chama, o Fernando Henrique chama de nova coalizão, uma nova coalizão para o governo compartilhado, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado da República. Ele diz que esse governo compartilhado subtraiu das mãos do presidente Bolsonaro a capacidade da agenda política e que isso pode abrir as portas para o impeachment do presidente da República. O que ainda impediu que o presidente fosse empichado, porque ele não comanda a agenda política, diz o Fernando Henrique, é que o povo não foi para a rua para pedir o impeachment. Olha a gravidade da coisa. Está traçado o mapa. Você toma do presidente a agenda política, faz do parlamentarismo branco governo compartilhado entre a Câmara dos Deputados, o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal, roubando de 60 milhões de brasileiros a oportunidade de ter um governo escolhido ideologicamente com programas claros na pessoa do presidente Bolsonaro. Respondendo a pergunta, Paulo Generoso. Não, excelente. Só para aqui afirmar que nem o STF, os membros do Congresso que está aí, tem o nosso respeito e representa exatamente o novo Brasil, o Brasil que a gente quer. E hoje, eu digo sem medo de errar e nem de novo, se eles se atreverem a pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, acho que a multidão que irá às ruas em favor do presidente será muito maior da multidão que foi às ruas pedindo o impeachment da Dilma. Então, eles estão completamente enganados, o povo brasileiro já está cansado. A gente, na verdade, muita gente pedindo a intervenção, e a gente não quer intervenção. A gente quer que todos os governantes respeitem cada um, né, a sua autoridade, respeite o presidente que foi eleito democraticamente com quase 60 milhões de votos, né? E nós precisamos de um Brasil diferente, um Brasil novo, e nós iremos às ruas assim, defender o governo, defender o presidente eleito, se for preciso, contra o STF, contra Rodrigo Maia, contra a Dória, contra o Congresso que está aí. Só para colocar uma questão, é que quando o Donald Trump aqui impediu e baniu as viagens da China para os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde condenou, disse que era um ato racista, xenofóbico do Donald Trump, que não tinha necessidade de fazer isso, falou que o vírus não era transmitido de pessoa para pessoa. Realmente, a Organização Mundial da Saúde é um puxadinho do PT, e veio o Gilmar Mendes dizendo que se o presidente não obedecer à Organização Mundial da Saúde, iriam tirar o presidente, impeachment o presidente. É um absurdo o que está acontecendo realmente. Que conversa é essa? Olha só que absurdo. Que conversa é essa, generoso? Que conversa é essa? É lamentável. E olha, o presidente Bolsonaro, em 3 de fevereiro, decretou emergência de saúde. E os governadores e os prefeitos de capital pegaram o presidente e fizeram carnaval. A maior transmissão de coronavírus no Brasil foi no carnaval. Eu ouvi isso do médico da TV Globo, da TV de oposição, que é o Drauzio Varela. Irresponsavelmente, a Organização Mundial de Saúde, dando força aos governadores de oposição, dando força a essa irresponsabilidade que cometeram, permitiu que houvesse o carnaval e transmitiu, porque veio turista da Itália, turista da França, turista da Alemanha, turista da China para o Brasil, para brincar o carnaval, assistir ao carnaval, e nós tivemos a multiplicação da doença em nosso país. E o Bolsonaro já havia decretado emergência
E hoje os caras querem dizer que o presidente é que é culpado. Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, Paulo Generoso, da sua participação direto dos Estados Unidos. Que horas são aí nos Estados Unidos, Generoso? Daqui a 6h30, 6h34 agora. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho. Prazer, Roberto Jefferson. Continua boa live e vou continuar assistindo vocês, tá bom? Um abração. Abração, Generoso. Obrigado, Paulo Generoso. Estamos ao vivo aqui, são 8 horas e 34 minutos e já com 110 mil pessoas nos assistindo. E agora eu quero ir direto para o assunto impeachment. O Roberto Jefferson já começou a falar do golpe, do parlamentarismo branco. E eu queria entender um pouco, Roberto Jefferson, o seguinte. Queria que você contasse para a gente o seguinte. Então, Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, mas ele tem um mandato que termina agora em fevereiro. Ele não pode se reeleger pela Constituição brasileira. Rodrigo Maia não pode se reeleger presidente da Câmara. Ou seja, se ele convocar o impeachment, vai ter um novo presidente da Câmara. Então, para que ele dê esse golpe, ele precisa se manter como presidente da Câmara. Isso não faz sentido. Ele impediu o Bolsonaro e entrar o João Campos, a Bia Kicis, não sei, um outro presidente da Câmara. Constitucionalmente, pela Constituição brasileira, só pode ser presidente da Câmara uma vez por cada legislatura. Ou seja, Rodrigo Maia foi presidente da Câmara na legislatura passada, nos 2 últimos anos, e agora é presidente da Câmara nesses 2 primeiros anos dessa primeira legislatura, em fevereiro, mas pela Constituição. Então, para que esse golpe efetivamente aconteça, Rodrigo Maia tem que ser presidente. Mas como que ele vai ser presidente se a Constituição não permite? Eu quero te relatar, e quero falar isso aos seus 110 mil seguidores, que os meus deputados federais, alguns que já vieram conversar comigo, já me revelaram a pressão que há dentro da Câmara pela reeleição, que implica em mudar o texto constitucional, que proíbe que um deputado ou um senador seja 2 vezes presidente na mesma legislatura. Há uma PEC de 2003, a PEC de número 102, do ex-deputado Benedito de Lira, que está sendo acelerada. A PEC é 102 ou 103? É 102. PEC 102 de 2003, do deputado Benedito de Lira, que já está sendo acelerada na Câmara dos Deputados. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Está pronta para ir ao plenário. Esse escândalo, essa violência constitucional, essa violência institucional está para ser praticada a qualquer momento, de ser levada a cabo a qualquer momento, para permitir que dentro da mesma legislatura o presidente da Câmara possa ser eleito 2 vezes. E se isso acontecer, ele pode ser eleito 2 vezes nessa legislatura. Na de 2022, que em posse em 23, ele pode ser presidente mais 2 vezes. Quer dizer, serão mandatos infinitos para os presidentes do Poder Legislativo. Então, peraí, veja, são 8 horas e 38 minutos, estamos ao vivo. Temos já 117 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. E o Roberto Jefferson trouxe uma informação muito importante que eu quero chamar a tua atenção, você que está me assistindo, e eu quero entender um pouco melhor isso aí. Se ele tiver... Se for da forma que eu entendi, a situação é pior do que eu imaginava. Deixa eu ver se eu entendi bem, Roberto Jefferson. Vou pedir para você esclarecer para mim. Você é presidente nacional do PTB, certo? Presidente nacional de uma das siglas mais antigas do Brasil. 65 anos. Você disse que os seus deputados e senadores, esses que foram eleitos democraticamente, os quais você é o líder maior, que é o presidente do partido, já relataram para você que existe uma pressão dentro do Congresso para tirar de uma gaveta cheia de teias de aranha. Está na gaveta, não. Está caminhando.
Já tiraram da gaveta, então? Não, já tiraram da gaveta, Oscar. Na gaveta estão as medidas provisórias do presidente, de interesses do Brasil. Mas então Esse interesse político está andando. O golpe está em curso. Tá, meu amigo. Está em curso. Vamos lá. 118 mil pessoas nos assistindo agora. Então, deixa eu entender bem. Essa PEC 102, de autoria do Lira, do deputado, que nem é mais deputado hoje, porque foi em 2003, foi tirada da gaveta, das teias de aranha, dos porões do Congresso, para caminhar. E se ela for votada, o PEC Rodrigo 101. Te peço desculpa para corrigir. PEC 101. PEC 101. Se essa PEC for votada, o Rodrigo Maia ele poderá concorrer de novo à reeleição e virar quase que um presidente, virar quase um ditador no Congresso, vai ser o presidente do Congresso para sempre. O presidente vitalício. Mas isso é contra a Constituição brasileira? E é contra os costumes, é contra a nossa cultura, Eustáquio. É muito poder na mão de um homem só. Por isso que ele vem se estabilizando no governo do presidente Jair Bolsonaro. E tem o apoio do seu partido, que é o DEM, tem apoio do PSDB, tem apoio da esquerda, porque ele faz a pauta, a agenda da esquerda, julgando na oposição, e quer fazer a sua própria reeleição. O presidente tem que agir imediatamente. Os seguidores do presidente têm que pressionar para que essa PEC nem entre na ordem do dia e que ela possa, sim, morrer numa gaveta como se fosse uma sepultura. Prestem atenção, meus amigos da audiência. 121 mil pessoas ao vivo. É um recorde, sem dúvida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer dar o primeiro passo do golpe, que é puxar e colocar em pauta, porque só o presidente da Câmara tem poder para colocar uma PEC em pauta para votação, só o Maia pode, ninguém mais pode. Uma PEC que vai beneficiar somente ele e o seu correligionário, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, porque também e o grupo político que ele representa. Serve para o Alcolumbre também? Uma reeleição? Claro que sim. Reeleição é inconstitucional. É claro que ele não pode ser candidato à reeleição ao Alcolumbre. Isso é um crime contra a Constituição brasileira. É uma afronta. É uma afronta, Estado. E nós estaremos aqui para impedir que isso aconteça. Nós impediremos esse absurdo. Então vamos lá. O primeiro passo do golpe do Rodrigo Maia, que já está em curso, porque veja, vamos lá. Meus amigos, a situação, vou até pedir desculpas para vocês. Vou pedir para a produção escrever algumas coisas, porque tem algumas coisas acontecendo, desde ameaças contra a vida, contra a minha vida, desde de pressão. Estão pedindo para a gente parar a live agora, nós não vamos parar, não. Não vamos parar, e vocês que são brasileiros, ajudem a compartilhar. Nós não vamos parar essa live. Não vamos parar essa live. Vocês podem impressionar a mim e a minha família, nós nos preparamos para isso, desde criança. Meu pai é um sargento do Exército Brasileiro, e eu me preparei quando eu era criança, com 11 anos no colégio da Polícia Militar, eu dormia de coturno. Eu dormia de coturno que meu pai falava assim, porque de manhã pode ter guerra. Então vocês não vão me pressionar. Para a gente entender, então, 122 mil pessoas assistindo neste momento. Então, Rodrigo Maia quer colocar em pauta agora uma PEC para a reeleição dele mesmo. E essa PEC é um pré-impeachment. Por quê? Porque se ele conseguir fazer com que o Congresso vote isso, ele já está mandando um recado para o Bolsonaro. Eu tenho voto para te tirar do poder. É mais ou menos isso? É isso. Mas o impeachment já está sendo desenhado, como Fernando Henrique diz hoje ao Estado de São Paulo. Estão tirando do presidente a pauta política no Congresso Nacional. Isso é motivo para empichar o presidente. É a ingovernabilidade. Isso está sendo visto, está sendo feito aos olhos da nação, a ponto de Fernando Henrique dizer que nós vivemos hoje um parlamentarismo branco. A estrutura do golpe está toda sendo urdida, é com o apoio da mídia. E a mídia faz questão de massacrar de manhã, de tarde, de noite, o presidente Bolsonaro, como se ele fosse um homem irresponsável,
como se ele fosse um homem despreparado, como se ele fosse um homem imaturo, e a pauta no Congresso é inimiga do bom governo, da economia do país, do orçamento do país, e isso a mídia não denuncia, isso a Globo não fala, isso a Globo não aponta. Então vamos lá, para ser bem didático, porque aqui nós temos 126 mil pessoas nos assistindo, 128 só pela minha página, fora o Brasil inteiro. O primeiro passo do golpe parlamentarista, então, é Rodrigo Maia colocar em pauta a PEC 101, só ele pode fazer isso, então vai legislar em causa própria, ele ser o correligionário da Colômbia. Colocando em pauta, ele garante a sua reeleição para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados e o Alcolumbre do Senado. O segundo passo de Rodrigo Maia, depois de eleger-se, é pegar... Veja bem, nós temos informações aqui, eu sou um jornalista investigativo e a mídia tenta nos desqualificar, mas a verdade ela liberta. Tem um homem que fala sobre isso, eu acredito nesse homem. E não é o Bolsonaro não, tá? O Bolsonaro também fala isso, eu acredito nele, mas quem falou isso foi Jesus Cristo. Mas o Bolsonaro também fala e eu acredito neste presidente que mudou a história do Brasil. Com essa reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara novamente, o que ele pode fazer no Congresso? Ele pode garantir o apoio de todos de parte dos parlamentares e depois disso, qual é o segundo passo dele? Garantir que as pessoas saiam para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro. Há poucos minutos o ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva colocou em seu Twitter dizendo que tinha que impedir Bolsonaro. E daí eles vão pegar, preste atenção, estou fazendo um desenho do impeachment para você, do impeachment não, que nós, os brasileiros, não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Nós vamos para a rua. Mas é tentativa de golpe do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, então, se reelege como presidente da Câmara, colocando essa PEC que só beneficia ele e o Alcolumbre. E daí o Lula manda o povo do pão com mortadela para a rua. Eles saem, e daí a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, mancheta e começam a cantar a musiquinha. Impeachment já, e coloca um bonequinho de dança do impeachment, vai um povo de esquerda para a rua, e para pedir o impeachment tem que ter um parceiro, que já tem, que é o Santa Cruz da OAB. É por aí, conta essa história para nós, Roberto Jefferson. O Eustáquio, só que a ordem está invertida. Primeiro impeachment. O Fernando Henrique hoje está sinalizando isso, a ingovernabilidade pela falta da agenda. Primeiro impeachment. E o impeachment, com a esquerda, o Rodrigo Maia troca o impeachment pela reeleição. Primeiro impeachment. E ele troca com a esquerda. Eu dou a vocês a admissibilidade no pedido do impeachment e vocês votam a minha reeleição como presidente da Câmara. E o Rodrigo Maia, eu li essa semana nos jornais, encomendou o presidente da OAB, o Santa Cruz, que é um homem do PT, já um pedido de impeachment que fica na gaveta aguardando o momento oportuno, fica parado em cima da mesa, aguardando o momento oportuno para ser protocolizado na Câmara dos Deputados. Já há realmente um projeto em curso para tentar impedir o presidente Bolsonaro. Só que é uma troca. Primeiro, impeachment. Segundo, na troca, a reeleição do presidente da Câmara.